Paz do Senhor, alunos do curso Bacharel em Teologia da Faculdade de Betel. Essa será a nossa 9ª aula da disciplina Teologia do Antigo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos por tudo de bom que tu tens feito por nós e pedimos perdão pelos nossos pecados, por palavras, pensamentos e obras, e te agradecemos, meu Senhor, por tudo de bom que tu tens feito por nós. Invocamos a tua presença, papai, nessa aula, para que nós possamos aprender a tua palavra e guardá-la no nosso coração, para servir a ti melhor e para não pecar contra ti. Pai, ser conosco nesta aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teologia do Antigo Testamento, 9ª aula. Qual a importância dos livros proféticos para a teologia? Os objetivos dessa aula são reconhecer a importância dos livros proféticos para a teologia, analisar os temas teológicos dos livros proféticos e conhecer a aplicação prática dos livros proféticos. Façamos uma introdução aos livros proféticos. Os 17 livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, são classificados como proféticos. Os 5 primeiros livros, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, foram designados como livros dos profetas maiores. Já os outros 12 foram designados como livros dos profetas menores. Essa divisão entre maiores e menores foi estabelecida por Santo Agostinho, em virtude do volume do material escrito, pois os livros dos profetas maiores são assim chamados por serem mais volumosos. Este conjunto é composto de 5 livros, já os profetas menores são os 12 e são assim chamados por serem menos volumosos. Vejamos uma definição de profeta. Um dos termos hebraicos para profeta é nabi, ou navi. O vocábulo ocorre 309 vezes no Antigo Testamento, dos quais 92 somente em Jeremias. Procede de certa raiz hebraica, cujo original é ferver, borbulhar, um líquido em ebulição. O profeta, portanto, é aquele que ferve com a inspiração ou com a mensagem divina, sugerindo assim o despejar de palavras geradas por animação fervorosa ou por inspiração divina. O termo hebraico, em apreço, foi captado pelo grego profetes, que significa falar por, representar, ou ainda alguém que fala em lugar de outra pessoa, conforme o que vemos em Êxodo capítulo 14, conforme o que vemos em Êxodo capítulo 4, versículo 16 e capítulo 7, versículo 1. Vejamos temas teológicos dos livros proféticos. O primeiro deles é a mensagem tridimensional dos profetas do Antigo Testamento. Ainda que existam inúmeras profecias específicas, todavia é perceptível a existência de uma estrutura transversal que perpassa a mensagem profética em quase toda a sua extensão. Essa estrutura é formada de 3 dimensões básicas. A primeira delas, uma primeira dimensão que surge da proclamação dos profetas contra a transgressão e o pecado do povo escolhido. Essa primeira dimensão, ela fala da quebra da aliança do povo escolhido com o seu Deus. É chamada dimensão vertical porque possui 2 pontos, 2 extremos. O primeiro no céu, em Yahvé, e o segundo na terra, no povo escolhido, Israel. A segunda dimensão, manifestada pela voz dos profetas, trata da transgressão social. Tem 2 extremos, essa segunda dimensão. Ela se encontra na horizontal e os dois extremos são o ser humano e o seu próximo.
Finalmente, percebe-se uma terceira dimensão também apresentada pelos profetas. Essa dimensão pode ser chamada de futura, pois aponta para a solução de Deus, para as transgressões encontradas nas duas primeiras dimensões proféticas. A solução apresentada pelos profetas está na vinda do Messias, a chamada esperança messiânica, que contempla a obra salvífica com o juízo futuro. É interessante a constatação de que a sobreposição da dimensão horizontal sobre a vertical é a imagem da cruz, ou seja, a terceira dimensão profética. A possibilidade de existência de uma terceira dimensão profética só poderia ser encontrada na pessoa do Messias, que é ao mesmo tempo o Cordeiro salvífico e o juiz do Apocalipse. Ao mesmo tempo ele salva, ao mesmo tempo ele julga. Os três elementos da mensagem profética: a mensagem para os seus dias diretamente de Deus, a mensagem para os dias dos profetas. A segunda, a mensagem de predição de acontecimentos futuros. O fracasso do povo escolhido de Deus e o juízo de Deus sobre ele e sobre as nações em redor, a vinda do Messias, sua ressurreição e sua glória final. E o reino messiânico que seria finalmente estabelecido na terra. Então nós vemos que essa terceira, ela é escatológica. Essa segunda é escatológica. A terceira é a mensagem viva para todos os dias. A mensagem, por ser a palavra de Deus, a mensagem dos profetas, ela se torna viva para todos os dias e nos apresenta os princípios eternos do bem e do mal. Vejamos um segundo tema dentro dos temas teológicos dos livros proféticos: a profecia e as características de Deus. A profecia é imediatamente ligada à imagem de Deus, a imagem do Deus a quem ela serve, a quem a profecia serve. Um Deus que deseja anunciar algo ou ser anunciado por essa profecia, que é um Deus, o Deus de Israel, um Deus pessoal, histórico e personalizado. O Deus pessoal, por que Deus pessoal? Porque o Deus de Israel é um Deus que se mostra em encontros pessoais, não é anônimo, nem é um reflexo da natureza, como os demais deuses das demais nações. Enquanto os outros povos veneravam uma quantia enorme de deuses e deusas, a maioria dos quais eram apenas forças da natureza personificadas, Israel tem um Deus que está absolutamente destacado, absolutamente independente das forças naturais. O Deus de Israel, ao invés disso, é pessoal. Ele intervém, ele repreende, ele anima, ele ama. É um Deus pessoal. Nós vemos um Deus que se encontra com Jacó, um Deus que se encontra com Moisés, um Deus que se encontra com a mãe de Sansão, um Deus pessoal, um Deus que se encontra. E a imagem desse Deus pessoal, ela se torna ainda mais clara no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, nos encontros dele com Nicodemos, com a mulher samaritana. Os encontros pessoais de Jesus são o cumprimento da pessoa do Deus pessoal dos que os profetas apresentam no Antigo Testamento. Não é um Deus entre um panteão de deuses, mas é o Deus que tem a identidade da vida, do ser vivo. Ele é o eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15,
disse a Moisés, Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Lembrado como um Deus pessoal, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus de Israel e de Judá é um Deus pessoal que intervém, reprova, motiva, chama, não está alheio ou distante, mas é um Deus dentro da história do seu povo, portanto, um Deus pessoal. Pessoal e também histórico, porque Deus, o Deus de Israel, o Senhor se revela na história. O fato dele revelar-se na história faz dele um Deus histórico. Enquanto os outros povos, os deuses estão distantes, vendo desde os céus os eventos humanos, o Deus de Israel está dentro da história de seu povo, sofre com essa história. Imagine Deus sofrendo. Sofrer aqui é exercitar a paciência. É um Deus sofredor, é um Deus paciente, é um Deus longâmino. Está dentro da história de seu povo, sofre com essa história, luta nela, vivencia, assume, se distancia, retorna. E tem os profetas como seus representantes e seus mediadores, como vemos em Isaías no capítulo 6, versículo 8, onde o profeta diz, envia-me a mim. O profeta se predispõe como representante, como mediador de Deus. Sendo Deus presente na história de Israel, ele exige um empenho ético sem comparação com outras experiências religiosas. A ética religiosa do Deus de Israel é superior à ética, se é que existe alguma ética, dos deuses pagãos. Os outros profetas em outros povos e religiões não têm a mesma imersão na história que os profetas de Judá e de Israel. Os profetas das demais nações, temos como exemplo claro os profetas de Baal, eles não têm a mesma importância na história de suas nações como tem os profetas de Judá e de Israel. Pois os deuses desses povos, os deuses desses profetas pagãos, não se identificam com a nação. São deuses, mas não sofrem com a queda e o soerguimento daqueles que sofrem. Os deuses dos profetas de Israel, o Deus dos profetas de Israel não está alheio à sorte de seu povo. Não está alheio, ele se preocupa. Ele não se mantém distante. Quem se distancia é o seu povo. É o povo que desobedece e afasta-se de Deus. Não é Deus que se distancia do seu povo. A imagem da esposa e do esposo é talvez a melhor imagem para Israel e Judá e o seu Deus, o seu Senhor. Uma imagem que expõe tensões e desejos, encontros e desencontros, amor e castigo. Essa riquíssima imagem do esposo e da sua esposa. Ele é também um Deus personalizado, um Deus único, um Deus diferente. A diferença dos deuses dos povos vizinhos, o Senhor não se deixa controlar por ofertas volutivas, por sacrifícios que acalmam ou dirigem. Deus não se deixa dirigir. Talvez aqui resida
há muito comum resistência dos profetas a partir do século VIII em relação ao culto. A partir do século VIII, os profetas começam a apontar com reprovação para o culto de Israel. Eles reprovam tantas vezes o culto exterior, o ritual pelo ritual, como sinal da busca de controlar e agradar a Deus, sendo que tal agrado não ocorre neste sentido exterior, nesse sentido ritualístico, mas em ações e sentimentos interiores. Joel amadureceu as ideias de rejeição de um culto corrompido e expôs com cores vivas a necessidade da mudança dos sacerdotes, os que estavam próximos do culto, a liderança religiosa. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14, diz o seguinte: agora, portanto, oráculo do Senhor, retornai a mim de todo o coração, com jejum, lágrimas e lamentações. Rasgai os vossos corações e não as roupas. Retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento na cólera e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe, talvez volte atrás, se arrependa e deixe após si uma bênção, uma oblação e libação para o Senhor vosso Deus. É interessante a alusão que Joel faz ao costume que eles tinham de cobrir-se de sacos, que o povo de Israel tinha de cobrir-se de sacos e rasgar a sua roupa em sinal exterior de arrependimento. O profeta Joel diz: não, parem de rasgar as vossas roupas e rasguem os vossos corações, para que a peculiar misericórdia de Deus se revele, apareça. Vejamos ainda um outro tema teológico dentro dos livros dos profetas. Vejamos a doutrina dos profetas. Cada profeta utiliza um processo diferente, porque suas mensagens variam conforme suas experiências pessoais, as circunstâncias particulares de cada caso e a cultura daqueles a quem eram dirigidas essas mensagens. Mas há um conjunto de verdades primordiais que constituem a doutrina dos profetas. Vejamos a natureza de Deus. Podemos considerar a religião como uma tentativa eficaz para estarmos em boas relações com o poder supremo do universo, que é Deus. O caráter e o valor dessas relações religiosas dependem muito do conceito que formamos do objeto do culto, do conceito que formamos de Deus. Após a morte de Josué e o domínio incompleto da terra de Canaã, os israelitas gradualmente estabeleceram-se lado a lado com as populações locais, com as populações de Canaã, esquecendo as ordens do Senhor. Com elas se misturaram em casamento e começaram a adorar os seus deuses. Ainda mesmo quando conservavam pura a ideia do monoteísmo, a ideia de um só Deus, os seus pensamentos começavam a deixar-se influenciar pelas opiniões que os vizinhos pagãos formavam das suas divindades. É muito possível que alguns adorassem o verdadeiro Deus apenas enquanto era um dos muitos a quem podia prestar-se culto. Veja o desafio que Elias lança aos profetas de Baal. Chegou a hora de adorar somente o verdadeiro Deus. Por quê? Porque até aquele momento
eles haviam adorado a Deus em meio aos demais deuses da região. Pensavam eles, por exemplo, que para obter o auxílio divino era suficiente transportar a arca para a batalha. A arca, o símbolo da presença de Deus, eles consideravam suficiente tê-la no campo de batalha, conforme vemos em 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Ou então oferecer sacrifícios, embora a consciência manchada por conduta irregular, conforme vemos em Oséias capítulo 8, versículos 12 e 13. Então eles achavam que a simples presença da arca, o simples oferecer dos rituais, podia trazer a presença de Deus para o meio deles, independente de como estivesse a conduta moral deles. Sendo assim, estes foram os frutos da primeira apostasia, do primeiro afastamento do povo de Israel do seu Deus. A missão dos profetas era de tornar conhecida a natureza de Deus, para que a religião possa ser uma religião rica, uma religião que cumpra o seu papel, o seu religar o povo a Deus. Os profetas tinham como missão tornar conhecida, fazer lembrar a natureza de Deus. Ou antes, dirigir de novo a atenção do povo para ela e considerá-la melhor, ter uma ideia melhor da natureza de Deus. Como era essa natureza de Deus que os profetas apresentavam? Deus é o legislador onipotente do universo. É o Deus, ou o Senhor dos exércitos, conforme Amós capítulo 5, versículo 27. É difícil se ter certeza do significado da expressão Senhor dos exércitos. Pode relacionar-se com as tropas de Israel ou com os exércitos celestes. Nos parece mais apropriado, pelo uso do plural, exércitos, que se dirige aos exércitos celestes. Nos últimos tempos, isso torna-se mais claro. Nos últimos tempos, todavia, é possível que se refira a este último caso, aos exércitos celestes. As miríades de estrelas simbolizam os exércitos do céu. E o comando de tais estrelas implica naturalmente a onipotência, como vemos em Isaías capítulo 40, versículo 26. Dentro da natureza de Deus, ele é também o Criador. Ele é o Criador dos confins da terra e não se esgota a sua energia criadora, conforme Isaías capítulo 40, versículo 28. Ele formou os corpos celestes e as massas rochosas das montanhas. Ele aciona os ventos, dirige a luz e orienta a chuva. A natureza trabalha para ele como seu exército. Ele aciona os ventos, dirige a luz e orienta a chuva. Ele é também um Deus que governa moralmente o mundo. Ele é santo, reto, justo e misericordioso. A palavra santo, referindo-se a Deus, atinge nos profetas um significado moral. Enquanto distingue Deus do homem na sua existência. O homem pode ser santo, mas a santidade que o homem pode obter, ela vem de Deus. Então a palavra santo, nos profetas, ela distingue, ela separa a santidade possível no homem em sua existência
da santidade essencial de Deus. A intervenção do Senhor na vida dos homens e nas nações nada tem com o capricho que frequentemente se atribui aos deuses pagãos. Os deuses pagãos, eles intervêm na história dos homens por pura vaidade, por puro capricho. Já Deus não. No caso de Deus, tudo contribui para o desenvolvimento do plano que desde a eternidade ele tem em vista. Quando castiga um país ou um indivíduo, Deus, ele castiga porque existe uma causa grave e não por mera bagatela, como sucedia com os deuses do Olimpo. Que por sua insignificância, os homens na sua revolta, muitas vezes consideravam os deuses do Olimpo insignificantes. E dizia-se que se iravam contra os homens por qualquer bagatela, por pura vaidade. No caso de Deus, do Deus de Israel, há sempre um motivo. Qual seria esse motivo? A violação da lei da justiça, que é comum a Deus e aos homens. Deus é justo, os homens teriam que ser justos. Quando há uma violação da lei da justiça, Deus então castiga, um castigo didático para trazer o seu povo de volta ao caminho correto. Ainda dentro da natureza de Deus, Deus é o Deus da aliança com Israel. Enquanto criou e governa todas as criaturas, Deus quis um parentesco especial e único com Israel e seus habitantes. Ele criou todas as nações, mas ele estabeleceu, ele escolheu um parentesco especial e único com Israel. Vejamos isso. Ele os escolheu dentre todas as nações, segundo Amós capítulo 3, versículo 2. Chamou-os do Egito e os instruiu paternalmente, segundo Oséias capítulo 11, versículos 1 ao 4. Deu-lhes a lei para os orientar, segundo Oséias capítulo 8, versículo 12. Exortou-os a obedecerem os seus mandamentos, segundo Jeremias capítulo 11, versículo 27 e outras passagens. Ou seja, Deus mostrou-se como um Deus da aliança, um Deus do concerto com o seu povo Israel. Mas o seu povo revoltou-se contra ele, expondo-se a graves consequências. A rebelião do povo contra Deus trouxe graves consequências. O cativeiro, entre outras. Mesmo assim, Deus não os abandonou e manteve firme o plano previsto. O plano de Deus seguiu, independente da rebelião do povo de Israel. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 16, versículo 13, e em Miqueias capítulo 5, do versículo 7 a 8. Deus só deseja o bem do seu povo. Por isso não entrega na mão dos inimigos, senão após inúmeros conselhos. Quando eles foram para o cativeiro, eles foram após inúmeros conselhos, segundo vemos em Jeremias capítulo 25, versículos 4 e 11. Vejamos um outro tema teológico bastante claro nos livros dos profetas. O pecado e o arrependimento. Os profetas denunciam o pecado em termos decisivos, claros, mas não deixam também de insistir no valor do arrependimento. Amós,
apesar do realce que dá a sua justiça inexorável, em nome de Deus, incita Israel a procurá-lo para viver. Nós vemos isso em Amós, no capítulo 5, no versículo 4. Osés, ele faz alusão à bondade divina e apela continuamente para que voltem para aquele que é todo bênção e todo perdão. Jeremias, seguindo as pisadas de Oséias, ele proclama em termos ameaçadores a condescendência e a compaixão de Deus. Segundo o que vemos em Jeremias capítulo 3, versículo 12. Isaías, cujo conceito de Deus é o mais elevado, declara que o alto e o sublime, que habita na eternidade, habita também com o contrito e o abatido de espírito, para verificar os espíritos dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. Daí a necessidade e a utilidade do arrependimento. Nós vemos isso bastante claro em Isaías capítulo 57, versículo 15. Em outro lugar, os profetas, eles frisam que Deus é grandioso em perdoar. Isaías frisa que Deus é grandioso em perdoar. Nós vemos isso no capítulo 55, no versículo 7. Também Ezequiel, que tão profundamente descreveu a majestade e a santidade de Deus para os exilados, asseverou-lhes que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que se converta dos seus pecados e viva. Segundo Ezequiel capítulo 28, versículo 23. Tais mercês nem só a Israel são reservadas. Essa bondade, esses favores, elas não são reservadas somente a Israel. Estranhos como Ebed-Meleque, que tanto ajudou o profeta Jeremias, pode entrar na aliança e participar das suas bênçãos. Nós podemos ver isso em Jeremias capítulo 39, do versículo 15 a seguir. E em Isaías capítulo 56, do versículo 4 ao 7. E até os confins da terra são convidados para a salvação de Deus, conforme vemos em Isaías 45, 22. Como orientadores ou chefes espirituais e religiosos, os profetas não tinham que escolher entre o seu Deus e a bondade. Porque as duas coisas caminhavam juntas, Deus e a sua bondade. A doutrina que pregavam acerca do homem e dos seus problemas dependia